Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Hoje apareceu aí algumas notícias interessantes, família vascaína, imprensa italiana, que tá aí colocando o Andrés Santos no Gênova, da Itália. Olha aí, se um jogador também que foi cogitado aí no Vasco, de todos os nomes que surgiu até o momento, é o que mais me agrada aí, lateral direito do Atlético Paranaense. A gente vai trocar uma ideia sobre isso aqui, família vascaína. Mas o ponto é, né, que é esse debate entre os vascaínos nesse momento. 777 está no tempo dela, tá certo, é o planejamento, há uma análise, o torcedor está contrariado com essa situação, mas é o correto, e tem outros torcedores que entendem que a 777 está demorando muito no mercado. E aí eu quero trazer aqui dois pontos de vista, família vascaína. Um é do Lucas Pedrosa, que na live dele, há um tempo atrás, ele falando sobre essas situações de negociações, ele disse que o mercado estava parado, que você não via aí movimentações de outros clubes no futebol brasileiro. E aí eu trago aqui também a opinião do vascaíno do Cerrado, do Thiago Fontes, que eu gosto muito do canal que eu assisto, né, dele, do Léo, sempre estou assistindo, e ele trouxe um ponto interessante, né, que o Vasco não pode levar em consideração essa questão do mercado tá parado, os outros clubes não tá se movimentando, porque o Vasco está muito atrás, família vascaína. E aí eu trago aqui para um debate, né, eu acho que as nossas expectativas do Vasco em 2023 é uma pré-Libertadores. Vamos entrar aqui num consenso, quero a sua opinião. Acho que título é muito difícil. Claro que pode acontecer, o time encaixar, o treinador acertar o time e acontecer do Vasco conquistar algum título em 2023, mas eu acho complicado. Então, o que eu almejo, pelo menos como torcedor do Vasco em 2023, sonho com uma pré-Libertadores, com uma Libertadores que seja. E aí, família vascaína, eu pego aqui os 11 primeiros colocados do brasileiro desse ano, família vascaína. E aí se trata, ó, do Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Fortaleza, São Paulo, América Mineiro e Botafogo. Esses são aqui os 11 primeiros colocados da Série A desse ano. E quando você olha aqui para esses 11 times, você vê uma distância muito grande do Vasco para esses concorrentes aqui, que vão ser concorrentes no ano passado por uma pré-Libertadores, por uma Libertadores, por uma Sul-Americana que seja, família vascaína. Então eu concordo, eu entendo aí a opinião do Lucas Pedrosa de dizer, o mercado tá parado, ninguém tá se movimentando, mas eu concordo plenamente com o vascaíno do Cerrado, Thiago Fontes, de dizer que isso não é parâmetro para o Vasco, porque o Vasco está muito atrás desses concorrentes aqui que o Vasco vai disputar no ano passado. Talvez a tranquilidade, essa movimentação dos outros clubes, dos adversários, não tão grande, é porque eles já têm uma base. Palmeiras tem uma base, Inter, Fluminense, Corinthians, Flamengo, todos esses times aqui já têm uma base, então vão buscar reforços pontuais no mercado. Agora o Vasco não tem nada. O Vasco não tem nada. O Vasco tem a base. O Vasco está muito atrás desses 11 primeiros times que eu citei, e isso é muito preocupante. E aí eu trago aqui o que me preocupa, família vascaína. Você pode dizer o seguinte, ó, o torcedor do Vasco tem disso, né? Eu vou citar aqui alguns nomes, por exemplo, o Wellington Rato, né, o Pedro Henrique e o Igor Gomes, né, jogadores que foram cogitados no Vasco aí nas últimas semanas. E aí o Wellington Rato tem proposta do Fortaleza, que é a melhor proposta segundo o empresário, e do São Paulo, né? O Pedro Henrique, que é um zagueiro que o Vasco estaria interessado também, o Atlético Mineiro entrou na parada, e o Igor Gomes do São Paulo, o Internacional também tem interesse nesse jogador. Esse jogador aqui, o empresário dele é o Juliano Bertolucci, que disse aí no início de todo esse processo, em conjunto com a 777, que ajudaria o Vasco a reforçar o seu elenco. O que eu quero dizer? Que essa lentidão do Vasco no mercado atrapalha demais. E aí, não vamos analisar o nome, porque esses nomes aqui podem não agradar você, mas imagine outros nomes que você gostaria de ver no Vasco, e aí você para pensar que o empresário do Wellington Rato tá ali, ó. O São Paulo já fez uma consulta, o Fortaleza fez a melhor proposta, e aí, cara, o Fortaleza tá de lá e o São Paulo daqui pressionando o jogador. E aí, não dá pra esperar. O jogador, talvez por ser aqui do Rio de Janeiro, né, que queira jogar no Clube de Regatas Vasco da Gama, mas o Vasco aí nessa lentidão total, e o Fortaleza pressionando, o São Paulo pressionando, ó, tem que vir, tem que acertar, e aí o Vasco perde uma oportunidade.
Mais uma vez, repito aqui, não analise o nome do Ayrton Rato, coloque qualquer outro jogador nessa situação. Os clubes vão pressionar, os clubes vão fazer a proposta e o Vasco nessa lentidão toda pode perder oportunidades de mercado, como é a questão aqui do Pedro Henrique e também a questão do Igor Gomes, família vascaína. Então eu concordo plenamente com o vascaíno do Cerrado. Algumas semanas atrás eu até entendi aí alguns torcedores do Vasco falar que tudo isso faz parte de um processo, de uma análise, mas agora está me preocupando demais, porque realmente o Vasco está muito atrás desses adversários aqui que eu citei. Os clubes estão se movimentando, né? Como aqui o Atlético Mineiro já acertou com o treinador e vai passar a olhar para o mercado diferente. A questão do Fortaleza, o São Paulo que já tem treinador. Os times que estão bem à frente do Vasco em elenco também estão aí se movimentando. Eu vi o Palmeiras, um vídeo do Facincani, né? Jornalista que era da ESPN, está no YouTube agora, falando que o Palmeiras está aí para acertar, já foi validado os nomes pelo Abel Ferreira. Agora o Palmeiras vai em busca do Matheus Henrique, um nome que foi cogitado no Vasco, aquele volante, bom jogador que foi revelado no Grêmio, do Paulinho também, que está lá no Bayer Leverkusen, revelado aqui no Vasco. Então você vê uma movimentação desses times que já estão à frente do Vasco. E aí isso me passa a me preocupar demais. O Paulo Brax está voltando aí dessa viagem na Europa, dessa conversa com os executivos, e eu espero, cara, que essas situações possam ser resolvidas. O próprio Júnior Urso, né, que era um reforço aí dado como certo, ainda não foi anunciado de forma oficial, não sei porquê, está esperando o Paulo Brax chegar, se não teria nenhum responsável aqui para isso, para definir algumas situações, é só o Paulo Brax para definir isso. Também para mim, na minha opinião, é um erro. Isso pode acontecer durante o ano, reuniões podem acontecer na Europa, Paulo Brax aí, quem vai ficar aqui para gerenciar toda essa situação? Isso está me incomodando demais, porque imagino eu tenho na minha cabeça que o Vasco, pelo menos, conquistaria uma vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores. E como eu citei aqui, o Vasco está bem atrás desses 11 times aqui citados e a movimentação do Vasco não parece isso. O Vasco já começa a competição de 2023 bem atrás desses adversários. E a movimentação do mercado está muito tranquila para um time que não tem nada. O Vasco hoje não tem um elenco, família vascaína, pelo menos aqui é a minha opinião. Hoje surgiu aí o nome do Kelvin, né? Lateral direito do Atlético Paranaense. E aí, cara, é um nome que me agrada demais. Acho muito bom jogador. É uma questão de opinião. Pode ter torcedores do Vasco que não vão concordar comigo, mas, cara, eu acho um nome excelente. Jogador jovem, lateral de muito potencial, né? Final da Libertadores, o Pedro Henrique acabou prejudicando o jogo ali do Atlético Paranaense, mas eu tava reparando ele porque antes de ele ter um nome, ser cogitado no Vasco, já fica, pô, esse cara cabe no Vasco, bom lateral direito, chega bem no fundo, personalidade. Então gosto muito desse nome. Entre todos os nomes que surgiram aí, o Igor Silva eu não conheço, né? O jogador que tá lá no Oriente da França. O Guga, do Atlético Mineiro, a gente conhece bem. E o Kelvin, cara, eu sou muito mais o Kelvin aí para ser titular do Vasco em 2023, mas é mais um nome sondado, mais um nome cogitado, mas esse nome me agrada demais para a temporada 2023, família vascaína. E essa notícia aí pra gente repercutir agora também, surgiu agora há pouco, a Net Vasco destacou, né, que um site italiano teria aí colocado como possibilidade Andrei Santos no Gênova da Itália. A gente que viu aí nas últimas semanas, né, o Newcastle, que poderia pagar a multa aí do Andrei Santos para levar ele para a Premier League. A gente vem citando aqui que eu acredito muito nisso, pelo potencial do jogador, pelo jogador ser de seleção de base, isso é um ponto interessante, por tudo que ele fez nessa temporada e por ele ter o perfil da Premier League, né? É um volante que marca muito bem, é bom na bola aérea, tecnicamente tem uma excelência muito grande de saber encostar na frente, de fazer gol. Então ele tem as características aí da Premier League, família vascaína, e é um bom valor aí, em torno de 220 milhões de reais, né? Seria a multa do Andrei, colocaria um bom dinheiro aí na mão da 777, e com esse valor com certeza eles poderiam abater boa parte da dívida que eles têm que pagar, dos 700 milhões aí de dívidas que eles vão assumir, né, família vascaína. Mas surge essa informação aí e eu acho, cara, que isso é uma possibilidade muito grande disso acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pensa bem, outros clubes da Europa fazem muito isso, né? Porto faz muito, Benfica faz, de pegar jogadores ali bem barato e conseguir um valor muito bom de venda por estar ali valorizado no futebol europeu. Então você imagina aí a 777, leva o Andrei para o Gênova, ele consegue ali um destaque e você imagina um valor de venda por ele ter se destacado no futebol europeu muito maior, né, família vascaína. Mas que ficaria na mão é o Vasco em relação a isso, porque o Andrei Santos seria um grande potencial aí, um grande jogador para ajudar o Vasco nessa temporada de 2023. Então é uma situação que a gente não está acostumado, né? Vai ser o primeiro ano aí agora de fato
da SAF trabalhando, se isso vai acontecer, se isso não vai acontecer. A gente vai se acostumar agora a partir desse ano de 2023, se o Andrei Santos seria negociado e 220 milhões aí poderiam entrar nas mãos da 777, né, para pagar dívida ou para reforçar o elenco no decorrer do ano, ou isso também poderia ser uma possibilidade. Foi um site italiano que colocou aí do Andrei Santos no Génova, ele se valorizando lá e a 777 conseguir uma boa venda com o jogador, família vascaína. É isso, cara. Para resumir o nosso vídeo, tá batendo aquela preocupação, eu tava aí, entendendo a demora, tudo mais, mas agora, olhando para esse lado competitivo dos nomes que estão sendo cogitados no Vasco, nomes que estão sendo cogitados no Vasco, que outros clubes estão tendo interesse e estão fazendo proposta, passa a preocupar demais aí como é que a gente vai ver esse Vasco em 2023. Família vascaína, claro que eu fico aqui com a minha torcida, claro que torço para tudo dar certo, mas está preocupando. Espero aí que nos bastidores, que esses jornalistas aí do Vasco não estão sabendo de nada, não estão informando nada. Paulo Brax está ali guardando as 7 chaves, nomes interessantes, nomes já engatilhados, para que aí dê mais tranquilidade para o torcedor do Vasco, que quer sorrir, quer ser feliz, né? Chega de sofrimento, e esse ano foi um ano difícil, aí passamos poucas e boas nessa Série B, então espero que essa coletiva aí, que a gente tanto está esperando aí, do Paulo Brax, possa colocar a gente aí num caminho de mais tranquilidade, nomes possam chegar, como Pedro Raul, como o próprio Kelvin, seria muito interessante, então vamos aguardar aí, família vascaína, mas é uma situação que realmente me preocupa. Quero saber a sua opinião também aí nos comentários. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.